Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, deu muito o que falar. A Vegetariana, da Han Kang. Oi? Sim, um livro que ganhou prêmios importantes, né? E gerou um debate bem intenso. Exato. E ele é curto, assim, rápido de ler em termos de páginas, mas denso demais. São 3 partes, né? E o curioso é que a gente não escuta a voz da protagonista, da Young Jae, diretamente. Isso, a história dela é contada pelo marido, depois pelo cunhado e por fim pela irmã. É tudo filtrado. A voz dela fica meio que abafada por esses outros olhares. Uhum. E o nosso papo aqui hoje é justamente tentar desembrulhar essas camadas todas, sabe? Ver o impacto emocional que essa obra teve, como ela bateu nas pessoas, partindo do que a gente viu em discussões por aí. Legal, porque a premissa é até simples, né? Uma mulher, de repente, decide parar de comer carne. Só isso. Pois é, parece simples, mas essa decisão, nossa, desencadeia uma avalanche de coisas complexas. Totalmente. Começa assim, bem direto ao ponto. A Young-hae acorda um dia, tem um sonho, e aí simplesmente joga fora toda a carne da casa. Esvazia a geladeira. E comunica para o marido, agora sou vegetariana. Uma coisa que parece pessoal, mas que vira a vida dela e de todo mundo de ponta cabeça. E aí a gente percebe rápido que a questão não é só comida, não é só ser vegetariana. Não mesmo. É um ato de recusa muito forte. Quase um grito silencioso, né? Principalmente pensando na sociedade que o livro descreve. Bem patriarcal. Sim, muito. E essa recusa de comer carne vai piorando, vira uma anorexia bem severa. Parece, assim, uma tentativa desesperada dela de ter controle sobre alguma coisa. A única coisa que ela pode controlar, o próprio corpo. Exatamente. Talvez a única coisa sobre a qual ela sinta que tem algum poder. E isso, nossa, torna a leitura muito visceral. É quase físico. É verdade, muita gente comentou isso, né? Uma sensação de náusea, um mal-estar ao ler. É um livro bem sensorial. Demais. E a primeira parte, contada pelo marido, reforça muito essa coisa do controle, da incompreensão total dele. É impressionante. Ele se descreve como um cara comum, sabe? E diz que escolheu a Young-hae justamente por ela parecer, tipo, a mais comum do mundo. Sem exuberância. Alguém que não desse trabalho, basicamente. Pois é. E aí, quando ela muda, ele fica totalmente perdido, irritado mesmo. E admite que, no fundo, ele nunca conheceu a esposa de verdade. Nunca se interessou em conhecer, né? Provavelmente. E tem aquela passagem bizarra dele lembrando que gostava de andar com meninos mais novos para poder bancar o dono da rua. O que isso diz sobre ele, né? Revelador. Uma das fontes que a gente viu trouxe uma analogia ótima da Virginia Woolf sobre a mulher ser um espelho mágico para o homem se ver maior. Ah, sim. A passividade da Young-hae, essa suposta opacidade dela, fazia ele se sentir, Grande. quando ela quebra esse espelho com a recusa dela, a reação dele é pura misoginia. Mostra o quão superficial era tudo aquilo. Nossa, pesado. Ele precisava que ela fosse nada para ele se sentir alguém. Que coisa. E a narrativa vai jogando outras violências na nossa cara, né? Mesmo que de forma sutil às vezes. Sim, fica muito sugerido. O pai é agressivo, alcoólatra. Talvez batesse na mãe, nela. Tem a cena do estupro pelo próprio marido. E aquela cena do cachorro? Meu Deus! Terrível. O cachorro morde ela na infância e o pai, para corrigir, mata o cachorro e obriga ela a comer a carne dele. E a imagem dela trincando os dentes aparece várias vezes, né? Como quem engole a dor, o grito. Exatamente. É como se ela tivesse engolido tanta coisa a vida inteira. E aí essa recusa em comer carne, em engolir mais alguma coisa, ganha outra dimensão. A carne vira o símbolo de todas essas agressões que ela absorveu. Faz todo sentido. Como ela pensa, né? Todas essas vidas estão entaladas aqui. Uhum. E aí tem aquela virada quando o cunhado, que é artista, pinta o corpo dela nu com flores. Aquilo é um ponto de mudança forte. É, a partir dali ela meio que transcende, começa a se identificar como planta. Sim, ela busca uma existência diferente, não animal. Quer virar árvore, se fundir com a terra. Uma fuga radical da condição humana, talvez. Uma metamorfose completa. E a terceira parte foca na irmã, a Yin-Yi, que no começo também pressiona a Young-hae, né? Quer que ela volte ao normal. Sim, ela está inserida naquela mesma estrutura opressora. Mas aí o sofrimento extremo da irmã
força a In-hye a olhar para dentro. Ela começa a questionar as próprias escolhas, as coisas que ela mesma engoliu para se encaixar. Exato. Ela até pensa em desistir, em se matar também, mas o filho pequeno a segura. É a âncora dela. E o final é de cortar o coração. A Young-hye parece ir mesmo em direção à morte, a essa fusão com a natureza. Parece que sim, mas o foco muda para Henri, na ambulância. Ela olha as árvores lá fora com uma intensidade diferente. O livro descreve como ferocidade e agressividade, um olhar sombrio e obstinado. O que será que isso significa? Olha, pode ser tanta coisa, né? Mas uma interpretação possível é que seja o despertar dela. Talvez ela finalmente esteja acessando a própria raiva. E que, diferente da irmã, ela não vai só definhar. É o começo de uma revolução interna para ela, mesmo que dolorosa. Uma fagulha de resistência, quem sabe? Apesar de toda a angústia que o livro causa, e muita gente relatou isso, né? Raiva, tristeza. Muita gente disse que teve dificuldade de ler de tão intenso. Mas fica essa sensação de ser uma obra genial, muito profunda. Sem dúvida. E isso leva a gente para uma reflexão final que surgiu nas discussões que a gente viu. Será que essa loucura, essa recusa radical da Young-hye acaba funcionando como um gatilho? Um gatilho para quê? Para despertar as sombras, sabe? As verdades inconvenientes, os fantasmas escondidos na sociedade, nas pessoas ao redor dela. Interessante. Fica essa pergunta no ar, né? O que emerge quando uma pessoa, levada ao limite, decide romper de forma tão drástica com as normas, mesmo que seja de um jeito autodestrutivo? O que esse espelho quebrado da Young-hye revela sobre a estrutura toda que a oprimia? Exatamente. O que esse reflexo distorcido mostra sobre nós mesmos, talvez? É algo para se pensar.